Chegou ao fim a fase de grupos dessa edição da Champions League, acabou de acabar, por isso eu vou estar informando para vocês aqui quais foram os 16 times classificados para as oitavas de final, quem ficou com a vaga na Liga Europa e quem ficou em último lugar chupando o dedo de cada grupo, tá? Já destaco aqui a classificação, digamos, dramática aí do Paris Saint-Germain, quase fica de fora da próxima fase. Todo esse bololô aconteceu lá no grupo F, o famoso grupo da morte, mas vamos começar grupo a grupo, porque no grupo A, sem surpresas, pelo menos na primeira colocação, o Bayern de Munique liderou com quase 100% de aproveitamento. Aliás, o Bayern fez uma postagem essas horas atrás aí, mostrando que o time já faz um bom tempo que não perde uma partida da fase de grupos. Se não me engano, são aí em torno de 40 partidas que o Bayern não sofre uma derrota nessa fase, na fase de grupos, né? E o time só não ficou em 100% porque empatou o último jogo aí, o penúltimo jogo, aliás, com o Copenhague em casa, venceu o United ontem. E o Copenhague ficou em primeiro lugar com 16 pontos, 5 vitórias e um empate. E em segundo lugar ficou o Copenhague, né? Time que fez uma boa campanha na fase de grupos. Não sei se é a primeira vez que eles conseguem a classificação para uma oitava de final na Champions. Se tu tem essa informação, me ajuda aí, porque eu tô fazendo aqui um bate e volta nesse vídeo. O Galatasaray, apesar da derrota para o Copenhague, ficou com a terceira colocação e vai disputar a playoff da Liga Europa, né? Vai uma fase além da fase de grupos da Liga Europa. E o United ficou aí na última colocação, decepção geral. O time não tá bem na Premier League, o time não tá bem aí nas Copas, também não tá bem. Principalmente não foi bem aí na Champions League, já tem que pensar no que fazer no ano que vem. Porque se não conseguir uma vaguinha na Premier League ali, uma posição mais acima, não vai disputar nenhuma competição europeia, né? Nem a Conference League se bobear. No grupo B, o Arsenal ficou em primeiro lugar, perdeu, aliás, empatou com o PSV, que foi o outro time que conseguiu a vaga, ficou em segundo lugar, e fez uma boa, para mim fez ótimas partidas nessa fase de grupos, né? Saiu com uma derrota aí, e o PSV ficou em segundo, também conseguiu essa vaga, né, no último jogo, empatando aí com o Arsenal. O Lens ficou em terceiro lugar, tomou a vaga, venceu ontem, né? Tomou a vaga da Liga Europa do Sevilha, se eu não me engano, não, tinha chance sim de se classificar. E o Sevilha perdeu a chance de ir para mais uma Liga Europa e se tornar campeão, como sempre acontece. Arsenal em primeiro, PSV em segundo, Lens, Liga Europa em terceiro. Grupo C, Real Madrid, 100%, primeiro time até agora 100% de aproveitamento nessa fase de grupos. Você vai ver que mais um outro time conseguiu essa façanha, 6 vitórias em 6 jogos, venceu mais uma ontem, venceu a União Berlim lá em Berlim por 3-2, num jogo bem difícil. E quem ficou com a segunda vaga, sem surpresas, foi o Napoli, que venceu o Braga. O Braga, apesar da derrota, conseguiu uma boa vaga para a Liga Europa e o União Berlim ficou na quarta colocação e não vai disputar nenhuma competição, a não ser que consiga mais uma boa colocação na Bundesliga. Só que o time vai mal por lá, hein? No grupo D, aqui uma surpresa para mim. Não é uma grande surpresa, mas para mim a Inter de Milão ia ficar em primeiro nesse grupo com uma certa folga. Não ficou, quem ficou foi a Real Sociedad, que ontem empatou com a própria Inter, né, lá no San Siro, lá em Milão, por 0-0. Ficou com a mesma pontuação, Inter e Real Sociedad, 12 pontos, nenhum dos times perderam nessa fase aqui, só que a Sociedad ganhou no saldo de gols e ficou com a primeira colocação, Inter de Milão em segundo, os dois times vão para as oitavas de final. O Benfica ainda conseguiu conseguiu até surpreender, né, que venceu o Salzburg lá na Áustria e pegou essa vaga na Liga Europa, lembrando que o Benfica começou muito mal, perdeu logo os 4 primeiros jogos e conseguiu essa vitória com direito a gol olímpico do Di Maria. E pegou ainda, saiu no lucro ainda, hein? E o Salzburg ficou pelo caminho. No grupo E, um grupo bem interessante, para mim ali quase que equilibrado. Primeiro lugar ficou com o Atlético de Madrid, que venceu a Lazio, que estavam brigando aí pela primeira colocação. Hoje, né, aqui tá tempo real, mas o jogo já acabou. 2-0, Atlético de Madrid passou em primeiro, Lazio ficou em segundo, os dois times vão jogar as oitavas de final da Liga dos Campeões. O Feyenoord, apesar da derrota para o Celtic, que já estava com a vaga na Liga Europa garantida, e saiu também no lucro, o Celtic ficou em último. E aí esse grupo extraordinário, o grupo F, chamado Grupo da Morte, acabou de acabar, o jogo foi decidido nos minutos finais, a classificação desse grupo. O Newcastle, que começou a rodada de hoje, a última rodada, com a classificação para as oitavas de final, perdeu inclusive a vaga para a Liga Europa, porque tomou uma virada do Milan em casa, e o Milan, que estava em último, já eliminado da próxima fase da Liga dos Campeões, conseguiu reverter essa situação. Aliás, desculpa, não estava desclassificado não, porque se o Milan fizesse mais um gol,
ultrapassaria, aliás, se o Borussia Dortmund fizesse mais um gol, o Milan ultrapassaria o PSG e conseguiria essa vaga aí surpreendentemente, né? Já que na reta final o Milan já estava praticamente entregue aí. Mas conseguiu vencer o Newcastle, difícil jogo lá na Inglaterra, pegou essa terceira vaga para a Liga Europa. O PSG quase fica de fora, que seria uma outra crise lá no clube francês, mas conseguiu ficar com a segunda colocação. Apesar da mesma pontuação do Milan, vai para as oitavas de final em segundo, e o Borussia Dortmund entrou nessa rodada já classificado. Esse grupo foi muito doido, muito louco, e para muita gente o Dortmund era favorito a ficar em último lugar, ficou em primeiro, e o PSG em segundo, e o Milan vai jogar a Liga Europa, também saiu no lucro. O Newcastle, né, na reta final entregou a paçoca, porque para mim, pelo menos a Liga Europa eles iam pegar. Na verdade, eu apostaria que o Newcastle ia para a próxima fase, não foi. O grupo G, aí, outro time ao lado do Real Madrid que ficou com 100% de aproveitamento, foi o atual campeão Manchester City. Convenhamos, o grupo não era lá tão difícil assim. A vitória de hoje foi com a molecada, né? Um time bem alternativo, só com Grealish de titular. Se não me engano, tinha mais 2 jogadores que sempre entram ali. Eu não vi esse jogo, mas vi a escalação. E o City derrotou o Estrela Vermelha lá na Sérvia por 3-2. Ficou com 6 vitórias em 6 jogos, 100% de aproveitamento. O Leipzig venceu o Young Boys, já estava classificado também, e vai em segundo lugar. Aí o Young Boys pegou essa terceira vaga que vai para a Liga Europa, e Estrela Vermelha ficou em último lugar. Para mim, nenhuma surpresa nesse grupo aqui. E aí o grupo H, o Barcelona quase perdeu a primeira colocação. Perdeu hoje o jogo para o Royal Antwerp, né, que tinha perdido todos os jogos, 5 jogos, 5 derrotas. Mas aí o Barcelona perdeu lá na Bélgica. O Royal ficou em último, o Barcelona mesmo assim ficou em primeiro. O Porto venceu o Shakhtar por 5-3, um jogo bem doido lá no Dragão. Ficou com a segunda colocação e assim vai para as oitavas de final. O Shakhtar pegou uma vaga na Liga Europa, tá tudo em casa nesse grupo aqui. Bom, os 16 classificados, só pra gente lembrar, são esses aqui, ó. Bayern de Munique e Copenhague no grupo A, Arsenal e o PSV no grupo B, Real Madrid e Napoli no grupo C, Real Sociedad e Inter no grupo D, Atlético de Madrid e Lazio no grupo E, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain no grupo F, Manchester City e Leipzig no grupo G e o Barcelona e o Porto no grupo H. Alguma surpresa? Para mim, nenhuma. Zero surpresa nessa, assim, de quem ficou de fora, né? Não vejo, esse grupo F aqui estava tudo em casa, mas não vejo nenhum grande time, a não ser o United, mas que para mim também não é nenhuma surpresa ficar de fora dessas oitavas. Fora isso, para mim, nenhuma surpresa, grande zebra. O sorteio das oitavas de final vai acontecer nessa próxima segunda-feira. E se você tá ligado no Planeta Futebol Clube, sabe que eu compartilho quase todas as informações aqui, se não aqui, lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aqui bem rápido, quase sem nenhuma edição. Deixa o seu like aí, se inscreve no Planeta Futebol Clube se você não conhece o nosso canal. E valeu e até a próxima.